Jiu-Jitsu. Sinta-se Mormai. Fala, rapaziada, eu sou o Sérgio Malibu, 8º grau na faixa preta, conhecido como faixa coral, né? Fui aluno do mestre Rickson, do mestre Hollis Gracie, e hoje estou aqui com o historiador faixa preta, Fábio Kiltakal, grande conhecedor da história do jiu-jitsu, vale tudo e MMA. E hoje nós vamos continuar falando da grande fera, Pantera Negra, Valdemar Santana. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Malibu, obrigado pelo convite mais uma vez. Exatamente, dando sequência aí à história que a gente está, um pouco da história do Valdemar Santana, né, que foi um grande ícone. A maioria do pessoal conhece o Valdemar Santana só pela luta com o Hélio Gracie, mas o Valdemar Santana, ele fez várias lutas épicas, né, com grandes... O Valdemar Santana lutou com praticamente todos os grandes lutadores de vale tudo, né, do Brasil, foi Ivan Gomes, Euclides Pereira, enfim... Todos esses grandes lutadores dessa época, o Valdemar Santana enfrentou. Agora, uma luta muito interessante... Pera um minuto, deixa eu te perguntar. Você falou do Ivan Gomes e do Euclides. Como é que foi o resultado dele com o Ivan Gomes? Então, o Ivan Gomes e o Valdemar Santana lutaram, no mínimo, aí 5 vezes. Tá? Eles têm várias lutas catalogadas, é até difícil a gente precisar o número, porque naquela época não havia um registro muito preciso, às vezes a luta passava batido, enfim. Fala do resultado. Então, todos os resultados que a gente tem do Ivan Gomes e Valdemar, ou foram empate, ou foram vitória do Ivan Gomes, tá? Não houve, pelo menos que eu saiba, catalogado... Não, Ivan Gomes é invicto. Santana. Ivan Gomes é invicto. Em relação ao Euclides Pereira, a mesma coisa. O Euclides e o Valdemar Santana lutaram várias vezes, tá? Agora, catalogado, pelo menos que eu saiba, todas as lutas ou foram empate ou foram vitórias do Euclides Pereira. O Valdemar não conseguiu ganhar nenhuma vez, tanto do Euclides quanto do Ivan. Mas eles lutaram muito. Tem um caso inusitado que me parece que ele ganhou do Kimura, hein? Conta essa história para nós, Fabão. Exatamente, Malibu, você está por dentro, é isso aí. Uma das lutas marcantes na carreira do Valdemar Santana foi justamente com o Kimura, Masahiko Kimura, é aquele mesmo, né, que havia ganho do Hélio Gracie, né, feito naquela luta épica que aconteceu, onde o Kimura finaliza o Hélio Gracie com o Degarame, né, chamado, que no Brasil ficou conhecido como o golpe do Kimura, né. Essa luta aconteceu porque o Takeo Yano convidou o Kimura, isso em 1959, para fazer uma visita aqui no Brasil, né. O Kimura, ele estava viajando aí o mundo para fazer apresentações, e o Takeo Yano, ele dava aulas na Academia Cinelândia, né, antiga Academia Cinelândia aí no Rio, e mandou uma carta para o Kimura e convidou ele, aceitou, e o Kimura chegou ao Brasil em 6 de maio de 59. No dia 1º de julho de 59, ele fez uma primeira luta com o Valdemar Santana lá no Maracanãzinho. Só que foi uma luta de jiu-jitsu, os dois de kimono. Então, com certeza, foi um combate épico. O Kimura, olha só, pessoal, pouca gente tem essa informação aí. O Kimura, nesse dia, pesou 84 quilos e 900 gramas, tá? E o Valdemar pesou 80 quilos e 600 gramas. Esse peso é um peso oficial, Malibu, não é diferente de muitos sites da internet, muitos vídeos que o pessoal fala do peso do Kimura, do Valdemar, sem saber. Essa pesagem foi feita no departamento médico da Federação Metropolitana de Pugilismo, né? Eles foram pesados um dia antes da luta, né? Essa informação está no Diário Carioca, enfim, é uma informação realmente confiável, ou seja, Kimura com praticamente 85 quilos, e Valdemar com 80, foram lutar jiu-jitsu. O Kimura, na época, tinha 41 anos, tá? E o Valdemar já estava com 30 anos. Resultado da luta, o Kimura venceu no primeiro minuto do 4º assalto. Adivinha com que técnica, Malibu? Peraí, o Kimura que venceu o Valdemar? Exato, nessa primeira luta, vamos lá. Tiveram 2 lutas. A primeira no Maracanãzinho, como eu te falei, resultado
quarto assalto, o Kimura aplicou o degarame, que era, eles chamam no judô de tukuyu-waza, né? Que é a técnica preferida do Kimura. Foi lá, aplicou praticamente a mesma técnica que ele havia aplicado no Hélio Gracie e ganhou no quarto round. Só que, olha só, Malibu, o pessoal do Valdemar e do Kimura, eles fizeram ali um contrato onde era necessário haver uma revanche, tá? Então, teve essa primeira luta, então, de acordo com o contrato, eles tinham ali que combinar ali uma revanche, e essa revanche aconteceu, né? O Valdemar lutou novamente com o Masahiko Kimura em 13 de julho de 59, no ginásio Antônio Balbino, em Salvador. A luta foi lá na terra natal do Valdemar Santana, tá? E uma coisa, Malibu, que a gente tem como fonte de informação dessa luta é a própria biografia do Kimura, além dos jornais da época, tá? A própria biografia do Kimura, o Kimura em 1985 lançou uma biografia, e ele fala, tá, dessa luta que ele teve com o Valdemar, né? Então, assim, foi uma luta de vale tudo, tá? Os dois estavam sem kimono, e realmente o Kimura sofreu na mão do Valdemar. O Valdemar deu muito chute no Kimura, escala, soco, cabeçada, foi uma luta muito violenta. E o Kimura, inclusive ele fala isso na biografia dele, Malibu, foi o primeiro vale-tudo da vida dele. Ele teve muita dificuldade para agarrar o Valdemar, obviamente porque estava sem kimono, tá? E por conta disso, o Kimura não usou muito soco, chute, nada. Em uma situação só que ele deu ali um golpe ali com uma espécie de karatê, né? Com a cutilada que eles chamavam, né? Mas a maioria do tempo, o Kimura tentou agarrar o Valdemar, né? E, enfim, o próprio Kimura, na biografia dele, a luta durou 40 minutos, tá? E ela terminou empatada, porque a regra, ela falava que tinha que ter finalização ou desistência, tá? O Kimura, na verdade, não desistiu, tá? Não foi nocauteado, mas ele saiu todo arrebentado, tá? Então, assim, a luta foi empate, mas, obviamente, que quem estava lá, e todos os relatos contam, que o Kimura levou uma surra do Valdemar Santana, tá? Agora, uma coisa aqui, ó, até queria ver aqui, ó, até queria falar para vocês aqui, ó, escrito na biografia do Kimura, ou seja, o próprio perdedor falando, tá? Naquela noite, meu rosto estava terrivelmente inchado, tinha cortes no rosto, toda vez que eu respirava, tinha uma dor muito grande que percorria a minha barriga, ou seja, então realmente foi uma surra que o Kimura tomou, porque até ele mesmo confirma isso na biografia dele, tá certo? É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa história do Valdemar com o Kimura. Se inscreve no canal, dá um like, mostra os vídeos para a rapaziada que não conhece o canal Malibu Jiu-Jitsu, e dá essa força aí, preciso de vocês dentro do canal para a gente continuar mostrando algumas outras informações. E depois eu vou botar no próximo vídeo Valdemar Santana contra Toro Moreno, pai de Esquiva Falcão, de vários boxers campeões aí. Espero até o próximo vídeo. Os